Pós-modernismo. Jean-François Lyotard. Antes de abordar as ideias de Lyotard, é vital estabelecer o quadro geral do pós-modernismo. Este termo descreve o movimento filosófico e cultural que surgiu em meados do século XX, caracterizado pelo seu ceticismo em relação às metanarrativas, pela fragmentação da verdade e pela rejeição de categorias absolutas. Jean-François Lyotard foi uma figura-chave neste campo, desafiando as concepções tradicionais de conhecimento, poder e cultura. Por que é importante estudar o pós-modernismo hoje? Responder a esta pergunta ajuda-nos a compreender como as ideias de Lyotard influenciam as nossas perspectivas sobre política, arte, ciência e a forma como nos relacionamos com a tecnologia e a globalização. Jean-François Lyotard foi um filósofo francês conhecido por seu trabalho de 1979, A Condição Pós-Moderna. Seu pensamento abrangeu múltiplas disciplinas, incluindo epistemologia, estética, ética e política. Lyotard iniciou sua carreira como marxista, mas depois se distanciou dessa perspectiva, inclinando-se para uma análise crítica das narrativas modernas. Principais influências: Kant, Nietzsche, Wittgenstein e Heidegger. Como seu contexto histórico influenciou seu pensamento? Lyotard viveu o período pós-guerra e a ascensão do capitalismo tardio, o que marcou seu interesse em analisar o impacto das estruturas econômicas e culturais nas narrativas de poder. O que significa pós-moderno? O pós-moderno é definido pela descrença em relação às metanarrativas. Uma metanarrativa, neste contexto, é uma narrativa global ou universal que tenta explicar e legitimar todos os aspectos da experiência humana. Exemplo: progresso científico, emancipação social ou racionalismo iluminista. Um exemplo de metanarrativa moderna seria a ideia de que a ciência conduzirá inevitavelmente ao progresso humano. O pós-modernismo, pelo contrário, não se baseia nestas narrativas globais e favorece micro-histórias, perspectivas locais e contextos fragmentados. Por que Lyotard rejeita metanarrativas? Porque considera que são ferramentas de poder que reprimem a diversidade de vozes e experiências. Segundo ele, as metanarrativas impõem uma totalização que ignora as complexidades das realidades humanas. Na condição pós-moderna, Lyotard examina como a tecnologia e o capitalismo mudam a natureza do conhecimento. Para ele, o conhecimento não é mais um fim em si mesmo, mas sim uma mercadoria trocável. Inspirado por Wittgenstein, Lyotard afirma que o conhecimento opera através de regras contextuais específicas. Exemplo: a verdade científica não é universal, mas válida apenas dentro de uma estrutura aceita por uma comunidade científica. O que implica o conhecimento como mercadoria? Implica que o valor do conhecimento é medido pela sua utilidade prática e pela sua capacidade de gerar benefícios econômicos. Isto tem implicações para a educação, a investigação e a tecnologia. No campo estético, Lyotard valoriza a arte que desafia as normas estabelecidas e rompe com as convenções tradicionais. Este tipo de arte é característico daquilo que ele chama de sublime, uma experiência que foge à representação e desafia a nossa compreensão. Exemplo: obras de arte contemporânea que não buscam agradar, mas sim provocar reflexões incômodas. A arte pós-moderna reflete a fragmentação das ideologias políticas globais. Que lugar ocupa o indivíduo nesta paisagem cultural fragmentada? O indivíduo torna-se ponto de convergência de múltiplas narrativas, gerando liberdade e incerteza existencial. Para Lyotard, a política pós-moderna deve valorizar a pluralidade e a diferença em vez de procurar a unidade ou a uniformidade. Exemplo: em vez de impor uma visão única da democracia, cada comunidade deveria poder desenvolver a sua própria interpretação. Que desafios esta visão pluralista apresenta? O risco de um relativismo extremo, onde todas as perspectivas são igualmente válidas, o que poderia dificultar a tomada de decisões coletivas. Os seus detractores argumentam que a sua rejeição das metanarrativas leva à falta de critérios sólidos para avaliar verdades e valores. Se todas as narrativas são igualmente válidas, como podem ser combatidas as injustiças globais, como o racismo ou a desigualdade? Lyotard rejeita a ideia de que estas devam basear-se em verdades universais. Propõe uma abordagem contextual e situada. O que significa viver em uma sociedade pós-moderna? Significa aceitar a incerteza como parte da experiência humana, valorizar a diversidade de perspectivas e resistir à tentação de impor narrativas totalizantes. Como essas ideias influenciam o mundo de hoje? No mundo globalizado e hiperconectado, as ideias de Lyotard ajudam-nos a compreender os debates contemporâneos sobre identidade, cultura e tecnologia.